A Casa do Céu, Amanda Lindaudt e Sarah Corbett. Essa é uma obra de não ficção. Para garantir a fidelidade aos fatos, baseamo-nos em várias fontes, incluindo diários, correspondências, relatos jornalísticos, entrevistas e transcrições de conversações gravadas, e outras comunicações com investigadores, negociadores e sequestradores. Além disso, essa obra também é um livro de memórias. Assim, a história reflete as recordações de Amanda e suas interpretações sobre os eventos. Os diálogos foram recriados segundo as lembranças. Modificamos os nomes de alguns personagens secundários para proteger sua privacidade e comprimimos linhas do tempo ou omitimos detalhes em certos locais em nome da clareza. Os trechos em português do Alcorão foram obtidos da tradução para o inglês de H.M. Shakir e Abdullah Ali Yusuf. Os valores mencionados no texto estão expressos em dólares americanos, salvo nos trechos indicados de forma diferente. Na casa queimada, eu tomo café da manhã. Entenda, não existe casa, não existe café da manhã. Mesmo assim, aqui estou. Margaret Atwood. Prólogo. Demos nomes às casas onde nos puseram. Ficamos trancados em algumas delas durante vários meses. Em outros lugares, apenas por alguns dias ou algumas horas. Havia a casa dos construtores de bombas e também a casa elétrica. Em seguida veio a casa da fuga, uma estrutura baixa de concreto onde às vezes ouvíamos o som de tiros do lado de fora da janela. E às vezes uma mãe cantando para seu filho nas proximidades, com a voz baixa e melodiosa. Depois que fugimos da casa da fuga, fomos transferidos, meio que às pressas, para a casa cafona, em um quarto com uma colcha florida e uma cômoda de madeira onde havia frascos de laquê e gel para cabelos guardados em perfeita ordem. Um lugar onde, pelas palavras da mulher irritada e contrariada que tagarelava na cozinha, não deveríamos estar. Quando nos levavam de uma casa para outra, faziam isso com bastante ansiedade e em silêncio, e geralmente nas horas mais tranquilas da noite. Viajando no banco traseiro de uma perua Suzuki, avançávamos rapidamente por estradas asfaltadas e nos desviávamos da rota, atravessando caminhos de terra ou areia macia no deserto, passando por acácias solitárias e vilarejos sombrios, sem nunca saber aonde estávamos. Passamos por mesquitas e mercados noturnos, iluminados por cordões dos quais pendiam lâmpadas, homens que guiavam camelos e grupos de garotos espalhafatosos, alguns deles empunhando metralhadoras, agrupados ao redor de fogueiras à beira da estrada. Se alguém tentasse nos ver, não seríamos percebidos. Fomos obrigados a usar lenços atados ao redor da cabeça, cobrindo nosso rosto da mesma forma que nossos captores faziam com os seus, tornando impossível saber quem ou o que cada um de nós era. As casas que escolhiam para nós eram, na grande maioria, estruturas desertas, em vilarejos distantes, onde todos nós, Nigel, eu, os 8 rapazes e um capitão de meia-idade que nos vigiavam, permanecíamos invisíveis. Todos aqueles lugares ficaram atrás de portões trancados, com correntes e cercados por muros altos, feitos de concreto ou metal corrugado. Quando chegávamos a uma nova casa, o capitão se ocupava com o seu molho de chaves. Os garotos, como nós os chamávamos, corriam para dentro com armas em punho e encontravam quartos onde pudessem nos trancafiar. Em seguida, encontravam seus próprios lugares para descansar, rezar, urinar e comer. Às vezes eles saíam e lutavam uns com os outros no quintal. Havia Hassan, um dos garotos do mercado, Jamal, que se encharcava de colônia, sonhando com a garota com quem planejava se casar, e Abdullah, que desejava somente poder se explodir. Havia Yusuf, Yaya e o jovem Mohammed. Havia Adam, que telefonava para minha mãe no Canadá.
assustando-a com suas ameaças. E o velho Mohammed, que controlava o dinheiro, e a quem apelidamos de Donald Trump. Havia também o homem que chamávamos de Skids, que me levou para o deserto em uma determinada noite e observou impassível enquanto o outro homem segurava uma faca serrilhada contra minha garganta. E finalmente havia Romeu, que fora aceito em um curso de pós-graduação em Nova York, mas tentava fazer com que eu me casasse com ele antes disso. 5 vezes por dia, nós nos prostrávamos no chão para rezar. Cada um se apegava a algum ideal secreto, alguma visão do paraíso que parecia estar além do nosso alcance. Às vezes, eu imaginava se seria mais fácil se Nigel e eu não houvéssemos nos apaixonado certa vez. Se em vez disso, fôssemos 2 estranhos trabalhando em algum projeto. Eu conhecia a casa onde ele morava, a cama onde ele dormia, o rosto de sua irmã e os amigos que tinham em nosso país. Tinha uma noção do que ele desejava, e isso me fazia sentir tudo em dobro. Quando os tiroteios e as explosões de morteiros entre as milícias inimigas à nossa volta ficavam altos demais, ou próximos demais, os garotos nos enfiavam novamente na perua. Faziam alguns telefonemas e encontravam outra casa para nós. Algumas casas abrigavam os resquícios fantasmagóricos da família que as ocupara, fosse quem fosse. O brinquedo de uma criança deixado em um canto, uma panela velha, um tapete mofado e enrolado. Havia a casa escura, onde as coisas mais horríveis aconteciam. A casa dos arbustos, em algum lugar distante no interior do país. E a casa positiva, quase uma mansão, onde por um breve momento as coisas pareciam estar melhorando. Em um dado momento, fomos levados até um apartamento no 2º andar de uma cidade na região sul, onde podíamos ouvir carros buzinando e homens chamando as pessoas para as orações. Podíamos sentir o cheiro da carne de cabrito assada no espeto de um vendedor ambulante. Escutávamos a voz das mulheres que conversavam enquanto entravam e saíam da loja que ficava logo abaixo do lugar onde estávamos. Nigel, que estava barbado e muito magro, podia olhar pela janela do seu quarto e ver uma nesga de Oceano Índico, uma faixa distante de azul marinho. A proximidade da água, assim como das pessoas que faziam compras e a dos carros, era ao mesmo tempo reconfortante e provocadora. Se conseguíssemos escapar de alguma forma, não haveria como saber se encontraríamos ajuda ou se simplesmente seríamos sequestrados novamente por alguém que nos via da mesma maneira que os nossos captores. Não apenas inimigos, mas inimigos que valem dinheiro. Éramos parte de uma transação desesperada, multinacional e importante. Éramos parte de uma guerra santa. Éramos parte de um problema maior. Fiz promessas a mim mesma sobre o que faria se conseguisse sair daquela situação. Levar minha mãe para viajar. Fazer algo de bom para outras pessoas. Desculpar-me pelo que fiz de errado. E encontrar o amor. Estávamos próximos de muitas coisas, mas ainda assim fora do alcance, isolados do mundo. Foi aqui, finalmente, que comecei a acreditar que essa história seria algo que eu nunca conseguiria contar, e que eu me tornaria uma rasura em uma página, um redemoinho em um rio, que subitamente se misturaria à corrente. Comecei a ter certeza de que, escondidos no interior da Somália, em meio a esse local estranho e maltratado, nós nunca seríamos encontrados. Capítulo 1. Meu mundo. Quando menina, eu confiava naquilo que sabia sobre o mundo. Não era um lugar feio ou perigoso. Era estranho, atraente, e tão bonito que você sentiria vontade de colocá-lo em uma moldura e pendurá-lo na parede. Eu o conhecia por fotografias e páginas debaixo de capas douradas, em uma pilha de revistas, edições antigas da National Geographic. Magazines compradas por 25 centavos em um brechó que ficava perto da minha casa. Eu as mantinha empilhadas sobre a mesa de cabeceira ao lado do beliche onde eu dormia.
Pegava-as quando precisava delas, quando o apartamento onde morávamos ficava barulhento demais. O mundo chegava em ondas e flashes de luz, como uma maré prateada encobrindo uma esplanada em Havana ou cintilantes campos nevados de Annapurna. O mundo era uma tribo de pigmeus arqueiros no Congo, e a geometria verde dos jardins de chá de Kyoto. Era um catamarã de velas amarelas rasgando as ondas encapeladas do Oceano Ártico. Eu tinha 9 anos e morava em uma pequena cidade chamada Sylvan Lake. O lago que a cidade margeava tinha 9 quilômetros de comprimento, uma fenda aberta nas vastas pradarias pardas da província de Alberta, no Canadá. Bem ao norte dos prédios de Calgary, bem ao sul das plataformas de petróleo instaladas ao redor de Edmonton, mais de 150 quilômetros a leste das Montanhas Rochosas, um lugar que não era muito mais do que uma rota de passagem. Em julho e agosto, os turistas vinham boiar nas águas tranquilas do lago e lançar linhas de pesca dos atracadouros dos seus chalés. Havia uma marina na região central da cidade, ao lado de um farol pintado de vermelho, e um pequeno parque de diversões onde os turistas compravam ingressos para escorregar por um tobogã gigante ou correr por um labirinto feito de painéis de madeira compensada pintados em cores vivas. Durante todo o verão, o som dos risos das crianças e o barulho dos motores dos barcos ecoava pela cidade. Éramos novos em Sylvan Lake. Alguns anos depois de se divorciar do meu pai, minha mãe trouxe meus 2 irmãos e eu para cá, após sairmos de Red Deer, a pequena cidade onde sempre vivemos, a pouco mais de 15 minutos pela estrada. Russell, o namorado dela, veio conosco, junto com seu irmão mais novo, Steve. Os tios, primos, outros irmãos e primos de segundo grau de Russell sempre apareciam em nossa casa para festas no dia em que recebiam seus salários e acabavam passando vários dias no nosso apartamento, acampando na sala de estar. Eu me lembro dos rostos deles, enquanto dormiam, seus braços morenos e esguios pendendo ao lado das nossas cadeiras. Minha mãe se referia a Russell e sua família como nativos, mas por toda a cidade as pessoas os chamavam de índios. Nosso prédio tinha 4 andares e acabamento em estuque branco, com um telhado de 2 águas e sacadas revestidas em madeira escura. As janelas recuadas do nosso apartamento, no subsolo, eram pequenas e estreitas. Não deixavam passar quase nenhuma luz. Uma caçamba de lixo verde da prefeitura ficava no estacionamento do prédio, coberto por cascalhos. Minha mãe, fã de um visual vivo e tropical para todas as suas coisas, instalou uma cortina azul piscina no box do nosso novo banheiro e uma colcha estampada em cores alegres sobre a sua cama. Na sala de estar, colocou sua bicicleta ergométrica ao lado do nosso velho sofá marrom. As pessoas sempre olhavam para minha mãe. Ela era alta e magra, com as maçãs do rosto proeminentes e cabelos escuros com um permanente, que insistia em deixar armado ao redor das orelhas. Tinha olhos castanhos límpidos, que sugeriam uma espécie de vulnerabilidade, a possibilidade de que poderia ser convencida a fazer ou a não fazer certas coisas. 5 dias por semana, ela colocava um vestido branco com listras vermelhas e dirigia até Red Deer, para trabalhar como caixa de supermercado. Voltava para casa com caixas cheias de embalagem de sucos de marcas genéricas, compradas com seu desconto para funcionários, que nós guardávamos no freezer e comíamos às colheradas depois de voltar da escola. Às vezes ela chegava em casa com uma bandeja plástica de sobras de confeitaria, folhados e pães recheados pegajosos, depois de passar um dia inteiro dentro de uma estufa. Outras vezes, trazia filmes alugados que nunca chegamos a devolver. Russell trabalhava apenas ocasionalmente, empregando-se por algumas semanas ou eventualmente por alguns meses como podador de árvores em uma empresa de paisagismo chamada High Tree, cortando os galhos que se aproximavam dos cabos de eletricidade em estradas secundárias.
Era magro como um galgo e deixava seus cabelos longos e escuros lhe caírem por sobre os ombros, decorando-os com penas nas laterais. Quando não estava trabalhando, vestia camisas de seda fina, em cores como roxo ou azul turquesa. Tinha uma tatuagem caseira em seu antebraço esquerdo, um pássaro formado pelo contorno de linhas azuis com as asas abertas. Uma águia ou uma fênix, talvez. Os contornos do desenho estavam começando a desaparecer. Os detalhes do pássaro se esmaecendo em um borrão sobre a sua pele, como algo que deveria estar no corpo de um homem muito mais velho. Tinha 21 anos, enquanto minha mãe tinha 32. Conhecíamos Russell havia vários anos, desde antes de se tornar o namorado da minha mãe. Desde que ele tinha 13 anos, na verdade. Nossas famílias acabaram se ligando por alguma combinação de azar e generosidade cristã. Ele foi criado em uma reserva indígena. Seu pai desapareceu cedo. Sua mãe morreu em um acidente de carro. Os pais da minha mãe, que moravam a cerca de 1 hora de distância da reserva, administravam um acampamento pentecostal de verão para os filhos dessas famílias e acabaram por adotar Russell e seus 4 irmãos mais novos como parte da família. Minha mãe e seus irmãos já haviam saído de casa havia bastante tempo naquele momento, e os garotos nativos deram aos meus avós uma espécie de segunda oportunidade para experimentar a paternidade. Meu avô trabalhava como soldador, e minha avó vendia Tupperware. Na verdade, mais Tupperware do que qualquer outra pessoa da região central de Alberta, com recordes de vendas regionais e uma minivan da empresa para comprovar seu sucesso. Durante muitos anos, eles levavam Russell e os outros garotos para a igreja e para a escola, até cumprirem o ensino médio. Levavam-nos para competições de atletismo, jogos de hóquei e aulas de reciclagem no centro para a amizade dos povos nativos. Quando os garotos brigavam, minha avó suspirava e lhes dizia para saírem de casa e voltarem somente depois que tudo estivesse resolvido. Perdoava-os quando lhe roubavam dinheiro. Perdoava-os quando eles a insultavam. Os garotos cresceram, transformaram-se em adolescentes e depois em homens. Um deles chegou até a faculdade. O restante acabou em algum ponto entre a reserva e Red Deer. O que ninguém imaginou, algo que nem mesmo Jesus poderia ter previsto, era que em algum ponto do caminho, durante uma visita ao rancho dos seus pais para alguma celebração ou feriado, minha mãe, com seus 3 filhos pequenos e o casamento com meu pai, que já desmoronava, acabaria se apaixonando por Russell. Ela o chamava de Russ, lavava suas roupas, gostava de beijá-lo em público. De vez em quando, ele a presenteava com rosas. Quando eu ainda era pequena, pensava nele como uma espécie de primo. Mas agora Russ, depois que saíra da casa dos meus avós e viera morar na minha, era algo diferente. Um híbrido entre um garoto e um adulto. Uma mistura de parente e intruso. Praticava golpes na nossa sala de estar e comia batata fritas no sofá. De vez em quando, comprava bichos de pelúcia para mim ou para o meu irmão menor, Nathaniel. Minha avó dizia que éramos uma famíliazinha engraçada. Meu irmão mais velho, Mark, tinha uma opinião diferente. De acordo com ele, éramos uma famíliazinha de merda. Eu fui à reserva algumas vezes para visitar os parentes de Russell, sempre sob os protestos do meu pai, que achava que o lugar era perigoso, embora não tivesse mais qualquer direito de me dizer o que eu deveria ou não fazer. Os primos de Russell moravam em casas de pé direito baixo, erguidas em uma espécie de conjunto habitacional ao longo de estradas de terra. Durante nossas visitas, nós comíamos um pão frito, doce e duro, e brincávamos com outros garotos que nunca iam à escola e que bebiam cerveja em latas escondidas dentro de sacos de papel. Todas as casas, pelo que me lembro, tinham as paredes cobertas por buracos causados por socos. Eu reconheci o formato daqueles buracos porque Russell, às vezes,
fazia a mesma coisa com a parede de gesso da nossa casa. A vida da minha mãe com Russell poderia ser encarada como uma espécie de foda-se, direcionado a todos os garotos brancos com quem ela frequentava a escola em Red Deer, em que sua grande maioria ainda moravam naquela região. Minha mãe saíra de casa aos 16 anos e engravidara aos 20. Russell causou uma mudança em nossas vidas. Era jovem e relativamente bonito, e vinha de um lugar que as pessoas pensavam ser selvagem e exótico, mesmo que também considerassem a área suja e pobre. Minha mãe usava brincos de miçangas e dirigia pela cidade em um pequeno carro branco, com um apanhador de sonhos decorado com penas pendurado no retrovisor. Havia também o fato de que meu pai, o homem por quem ela se apaixonou aos 20 e poucos anos, o homem que aparecia nas fotos da sala de parto com os bebês dela nos braços, anunciara recentemente que era gay. Um homem jovem, em boa forma física, com a barba cuidadosamente aparada e um enorme sorriso, chamado Perry, mudou-se para a casa do meu pai. Quando íamos visitá-lo, Perry nos levava para nadar na piscina no centro de recreação, enquanto meu pai, que nunca cozinhara em toda a nossa vida, preparava jantares improvisados para nós. Fazia rolinhos de presunto e espetava-lhes alguns palitos, cercando-os com alguns pedaços de queijo e aipo, acrescentando um pedaço de pão ao lado. Colocava os nossos pratos sobre a mesa, com todos os 4 grupos alimentares devidamente representados. Meu pai havia começado a construir sua nova vida. Oferecia jantares aos amigos em companhia de Perry e se matriculou em um curso na faculdade para se tornar terapeuta de reabilitação e trabalhar com pessoas com problemas mentais. Minha mãe, enquanto isso, trabalhava em sua própria ressurreição. Nos dias de folga, lia livros de autoajuda e assistia reprises dos programas de Oprah Winfrey. À noite, Russell abriu uma garrafa enorme de uísque de centeio e servia-se em um copo alto de plástico. Minha mãe sentava ao seu lado no sofá, em frente à TV, colocando os pés sobre o colo dele. Mais de uma vez, ele apontava para a tela, no momento em que o policial bonito ou o jovem pai de família arrumadinho aparecia. E então ele dizia: "Você acha esse cara bonito, não é, Laurie?" Era uma imagem que todos nós reconhecíamos. "Aposto que acha", prosseguia Russell, lentamente com os olhos fixos na minha mãe. "Aposto que você tem vontade de estar com um cara desses." Uma pausa. Em um instante, o rosto do homem na TV parecia se derreter e se reconstruir em algo mais agressivo e jocoso. "Certo, Laurie? É nisso que você estava pensando?" Minha mãe respondia de maneira gentil. Ele já havia lhe quebrado alguns ossos antes. Machucara com força suficiente para deixá-la no hospital durante dias, enquanto o resto de nós olhava fixamente para a televisão e o ar na sala ficava carregado de eletricidade. Ela estendia a mão para tocar o braço de Russell e apertá-lo gentilmente. "Não, querido", dizia ela, "nem um pouco." Mark tinha 13 anos e estava no limite de várias coisas. Cortava o cabelo em um estilo desgrenhado. Tinha olhos azuis e uma jaqueta jeans desbotada que raramente tirava do corpo. Era um garoto solitário que gostava de fazer longas caminhadas. O proprietário devoto de um estilingue feito de plástico duro. Nathaniel, por sua vez, tinha 6 anos e um cisto na parte inferior da pálpebra direita, o que lhe dava uma aparência sinistra. Minha mãe e Russell o mimavam demais, chamando-o de Bud, o pequeno Buddy. À noite, ele dormia no mesmo beliche que eu ocupava, na cama de baixo, abraçado com um coelho de pelúcia. Eu vivia seguindo Mark, acompanhando seus passos como uma canoa atrás de um barco maior. "Olhe para isso", disse ele, certo dia depois da escola, enquanto estávamos em frente à enorme caçamba verde de lixo no estacionamento do prédio onde morávamos. Aconteceu várias semanas depois que nos mudamos para Sylvan Lake,
numa tarde quente, no início do outono. Eu estava no 4º ano da escola, e Mark havia começado o ensino médio havia poucas semanas. Nenhum de nós tinha muitos amigos. Os outros garotos e garotas da nossa cidade instantaneamente tiveram a impressão de que éramos pobres e desinteressantes. Mark apoiou as mãos na borda da lixeira e se ergueu, levantando uma perna e caindo dentro da caçamba. Alguns segundos depois, sua cabeça surgiu novamente, o rosto enrubescido e a mão ao redor de uma garrafa vazia de cerveja. Ele a agitou na minha direção. "Vem, Amanda", disse ele. "Tem dinheiro aqui dentro." Nossa caçamba servia como um repositório aberto para receber o lixo de toda a vizinhança, que era recolhido por um caminhão toda quarta-feira. Acabou por se tornar a versão do meu irmão de uma piscina no clube de campo. O interior, mesmo nos dias mais frios de outubro, era macio e úmido, como uma velha pilha de folhas, com cheiro de leite azedo. Nós dois escorregávamos por entre as pilhas de saco de lixo, com as superfícies engorduradas por líquidos, que escorriam pelo plástico e outras coisas amontoadas na lixeira, enquanto nossas vozes ecoavam pelas paredes. Mark rasgava os sacos de lixo fechado, jogando latas e garrafas na faixa de grama em frente ao prédio, encontrando moedas esquecidas de 25 centavos, velhos batons, potes de comprimidos e canetas hidrocor. Quase tudo isso ele enfiava nos bolsos ou jogava na minha direção. Certa vez ele encontrou uma blusa felpuda cor-de-rosa, exatamente do meu tamanho, e deu de ombros, escandalizado. "Porra, o que há de errado com essas pessoas?" Colocávamos nossos achados em sacolas vazias de supermercado, e cheirando a comida e bebidas velhas, levávamos tudo para o depósito de garrafas da cidade. 20 latas rendiam $1. Uma sacola do Food City tinha capacidade para guardar 15 latas. Uma sacola, vezes 15 latas, vezes 5 centavos, igual a 75 centavos. $1,50 por 2 sacolas. $3 por 4. Então, a soma total dividida por 2, metade para Mark e metade para mim. Nenhuma lição de matemática era tão eficiente quanto aquilo. Com o passar do tempo, Mark e eu começamos a ir mais longe, alguns quarteirões mais ao norte e outros ao sul da nossa rua, até as ruas sem saída, onde famílias viviam em casas em vez de prédios, visitando 5 ou 6 caçambas de lixo regularmente. Uma área mais nobre geralmente significava que o lixo era melhor. Você se surpreenderia com o que as pessoas jogam fora, mesmo as pessoas pobres. É possível encontrar uma boneca com um laço faltando ou uma fita de vídeo em perfeitas condições, com um filme em perfeitas condições. Lembro-me de uma vez que encontrei uma carteira vazia, de couro marrom, com um fecho dourado delicado. Outra vez encontrei um lenço branco antigo, com personagens de desenho animado sorridentes bordado no tecido. Guardei aquelas 2 peças durante vários anos. O lenço dobrado dentro da carteira. Uma lembrança de tudo o que era bonito e que ainda esperava para ser encontrado. Eu quase sempre torrava o meu dinheiro da venda das latas e garrafas em um único lugar, o brechó que ficava perto do lago. A loja era mal iluminada e organizada como se fosse a toca de um coelho. Vendia roupas usadas, bibelôs de porcelana e os detritos literários dos turistas que vinham para a cidade no verão. As edições da National Geographic ficavam uma estante em um canto mais afastado, com as lombadas amarelas voltadas para fora e cuidadosamente alinhadas. Seduzida pelo que via nas capas, eu levava para casa todas as que tivessem condições de comprar. Pegava rapidamente as edições com os templos cobertos de grama e os esqueletos recuperados das cinzas do vulcão Vesúvio. Quando a revista perguntava: "As florestas suíças estão em perigo?", eu tinha certeza de que precisava comprar. Não é que eu não desse uma olhada com o mesmo interesse
nas revistas em quadrinhos, expostas em outro canto da loja, estudando as roupas justas de Verônica ou o rabo de cavalo elegante de Beth, a filha snob do milionário versus a garota meiga e proativa. Elas tinham uma linguagem que eu estava apenas começando a compreender. Eu guardava os quadrinhos em uma gaveta, mas deixava as National Geographics em uma mesa no meu quarto. Quando chegou a época do Dia de Ação de Graças, eu provavelmente já tinha acumulado umas 2 dúzias. Às vezes, eu as dispunha em leque, como via nas mesas de centro das casas de alguns dos garotos mais endinheirados da minha cidade. Meu tio Tony, irmão do meu pai e a pessoa mais rica da nossa família, era assinante. À noite, deitada no alto do meu beliche, em Sylvan Lake, eu folheava as revistas, página por página, maravilhada com o que elas sugeriam em relação ao mundo. Havia vaqueiros húngaros, freiras austríacas e mulheres parisienses passando laque nos cabelos antes de saírem para curtir a noite. Na China, uma mulher nômade batia iogurte de iaque até transformá-lo em manteiga. Na Jordânia, garotos palestinos moravam em tendas de cor de batatas. E em algum lugar das montanhas dos Balcãs, havia um urso que dançava com um cigano. O mundo sugava a umidade do carpete em nosso apartamento no subsolo do prédio. Descongelava a calçada lá fora. Afastava a cor de chumbo que cobria o céu sobre as planícies. Quando uma garota chamada Érica gritou no corredor da escola, dizendo que eu era uma menina suja, dei de ombros como se aquilo não tivesse importância. Meu plano era poder me mudar dali, para bem longe da minha escola, da minha rua e de garotas chamadas Érica. Certa noite, pouco antes de começar a 5ª série, Carrie e eu saímos para andar pela cidade. Carrie era uma bela garota da tribo indígena, 1 ano mais velha que eu e uma das minhas poucas amigas. Tinha longos cabelos pretos, olhos em forma de amêndoas e cílios longos. Tinha algum parentesco com Russell e havia saído da reserva, junto com a sua mãe e seus irmãos, para vir morar em Sylvan Lake. Morava em uma casa que ficava perto do brechó e nunca ia à escola. Com 10 anos de idade e sem nenhum dinheiro, Carrie ainda conseguia exibir uma espécie de glamour rebelde. Falava duro com o dono da loja que nos vendia chicletes a 5 centavos e se vangloriava para mim das várias crianças que havia surrado quando morava na reserva. Quando vinha à minha casa, não reparava nos móveis velhos ou nos primos de Russell largados em nossas cadeiras depois de se embebedarem. Eu gostava da maneira que ela dizia que o jantar feito com macarrão instantâneo, seco e triturado, que eu lhe havia preparado, era maravilhoso, e do fato dela recentemente haver me explicado o que era um boquete. Nós andamos ao longo da avenida em direção ao parque de diversões. Um vento frio soprava por cima da água. Era o começo de setembro. A estação dos turistas já se encerrara havia algum tempo. As calçadas estavam vazias. Poucos carros passavam por nós. Carrie sempre reclamava como Sylvan Lake era entediante e que tinha inveja de mim por eu poder ficar com meu pai em Red Deer nos finais de semana. Eu poderia ter dito que aquilo não era um motivo para ter inveja, mas na verdade contava os dias para ir para lá. A casa do meu pai tinha um carpete felpudo e paredes grossas. Eu tinha meu próprio quarto, uma colcha marrom com babados, um toca-fitas com cassetes do New Kids on the Block e uma coleção de livros novos. Nunca contei nada disso para Carrie. Na marina, várias fileiras de lanchas flutuavam em suas docas. O parque de diversões jazia adormecido. O tobogã de fibra de vidro fora drenado durante a noite, um esqueleto contra o céu tingido de rosa. Já viu o que tem ali? Perguntou Carrie, chutando um quiosque de venda de ingressos que estava fechado. Balancei a cabeça negativamente. Não demorou muito até que ela conseguisse subir em uma lixeira e passar as pernas por cima do muro alto do labirinto maluco.
que zigue-zagueava como uma cerca para o gado ao longo de uma das extremidades do parque. Abruptamente, ela desapareceu por trás do muro. Ouvi o som de um par de tênis batendo contra o piso de concreto e depois uma risada. Eu era uma criança assustada, na maior parte do tempo. Tinha medo do escuro, tinha medo de estranhos, tinha medo de quebrar meus ossos e também de ir ao médico. Tinha medo da polícia, que às vezes vinha até nossa casa quando os amigos de Russell começavam a fazer tumulto demais em nossa sala de estar. Tinha medo de altura. Tinha medo de tomar decisões. Não gostava de cachorros. Sentia pavor de que rissem de mim. Nesse momento, tinha um pressentimento sobre o que aconteceria a seguir. Sem querer que Carrie risse de mim, eu subiria no muro, sentiria tontura, cairia lá de cima e quebraria alguns ossos. A polícia chegaria, estranhos todos eles, e trariam seus cães. Naturalmente, tudo isso aconteceria no escuro, e logo depois eu teria que ir ao médico. E foi por isso que eu quase dei meia volta e saí correndo. Mas o caminho da volta para minha casa também estava escuro, e agora eu consegui ouvir Carrie chamando meu nome de dentro do labirinto. Apoiei-me sobre a lixeira, tomei impulso e ergui o corpo até o topo do muro. Em seguida pulei. Quando cheguei ao chão, Carrie saiu correndo. Em meio a pouca luz, os cabelos dela pareciam ter um brilho azulado. As paredes do interior do labirinto eram pintadas com desenhos amadores que representavam palhaços, cowboys e monstros apalermados. Qualquer coisa que servisse para aumentar a empolgação e o terror leve na cabeça das crianças que corriam livres durante o verão. Carrie e eu seríamos amigas somente por mais 6 meses. Sua mãe levaria a família toda de volta à sua reserva, em algum momento daquela primavera. Antes disso, eu comecei a ficar mais interessada nas outras crianças que conhecia na escola e na própria escola, sendo escolhida para participar de um grupo de desenvolvimento para alunos avançados. Carrie continuaria a ser uma criança excluída, sem qualquer interesse na escola, e aparentemente não se exigia que ela comparecesse às aulas. Alguns anos depois, quando estava terminando o ensino fundamental, ouvi minha avó dizer que Carrie tivera um bebê. Não cheguei a saber muito mais sobre o que aconteceu com ela, porque após algum tempo minha família arrancou todos eles das nossas vidas, incluindo Russell, Carrie e quase todas as pessoas que conhecemos durante essa época. Mas naquela noite, dentro do labirinto, foi impossível não segui-la. Corríamos bem rápido, girando enquanto fazíamos as curvas, fazendo as solas dos nossos tênis guincharem contra o piso quando chegávamos a um beco sem saída. Quando lembro dessa noite, imagino que podíamos ter dado alguns gritinhos enquanto corríamos, animadas pela desorientação do momento. A verdade, entretanto, é que estávamos sérias e em silêncio, com exceção do som dos nossos tênis que batiam contra o piso e o farfalhar das nossas jaquetas. Os cabelos de Carrie esvoaçavam por trás da sua cabeça, conforme ela avançava, entrando e saindo dos corredores, concentrada em meio às decisões que deviam ser tomadas em uma fração de segundo sobre o próximo caminho a seguir. Mesmo assim, nós finalmente conseguimos relaxar e nos sentir alegres, esquecendo que estava escuro e que estávamos invadindo uma propriedade particular. Esquecendo tudo o que nos assustava ou assombrava, perdidas em meio ao parque de diversões que nunca víramos antes. High Tree, a companhia de jardinagem e paisagismo onde Russell trabalhava, daria uma festa enorme no final do ano em um restaurante em Red Deer. Minha mãe ficou pensando naquilo durante várias semanas. Quando encerrava seu expediente no supermercado, ela saía para olhar os vestidos, examinando os cabideiros com as peças em promoção. Em casa, anunciou a todos que estava de dieta. Armamos a árvore de Natal em um canto da sala, um pinheiro maltratado que minha mãe pegou no estante montado no estacionamento do Food City. Ela foi até o centro natalino de Red Deer,
assinou um papel atestando o fato de que tinha 3 filhos e ganhava $7 por hora de trabalho, e recebeu presentes gratuitamente. Todos foram recolhidos e embrulhados por voluntários e finalizados com laços coloridos. Eu sabia quais eram os meus 2 presentes debaixo da árvore, porque ambos tinham a mesma etiqueta. Menina, 9 anos. Alguns dias antes da festa, minha mãe foi ao cabeleireiro para fazer um novo permanente. Encontrou também um vestido, que estava pendurado num cabide no armário do seu quarto. Era preto e reluzente, e eu já passara um bom tempo tocando tecido. Agora era noite de sexta-feira. Russell tomou um banho, vestiu calças pretas e uma camisa social, abotoando até o pescoço. Serviu-se de uma dose de uísque e sentou-se no sofá, colocando Nathaniel em seu colo. Meu irmão não parava de se contorcer. Steve, o irmão de Russell, com 17 anos, cuidaria de nós naquela noite. Estávamos esperando pela minha mãe. Ouvíamos o som do secador de cabelos vindo do quarto. Mark e Steve colocavam e tiravam suas fitas cassetes do nosso aparelho de som, apertando os botões e avançando as fitas até as músicas de que gostavam, enquanto eu fazia minha lição de casa de matemática no chão. Nathaniel, com seu urso de pelúcia, foi até onde estava a televisão e apertou o rosto contra ela, tentando ouvi-la em meio a todo aquele barulho. Russell serviu-se de uma segunda dose e depois uma terceira. Cruzou as pernas e começou a cantarolar. Laurie, Laurie. Quando ela veio pelo corredor, todos nós nos viramos para olhar. Seu vestido preto era curto na frente e longo atrás, cascateando em uma pilha de babados que chegava a tocar o chão. Suas pernas finas apareciam quando ela andava. Calçava sapatos novos. Como se estivesse seguindo um roteiro, Russell ficou de pé. O rosto da minha mãe parecia estar enrubescido, os olhos brilhantes, os lábios pintados de vermelho. Sua pele pálida tinha um tom de creme contra o vestido preto, que era tão justo e reluzente que parecia ter sido colado em seu corpo. Eu e as outras crianças prendemos a respiração, esperando para ouvir o que o Russell diria. Puta que pariu, foi o que ele disse. Você está maravilhosa. Era verdade. Minha mãe parecia uma estrela de cinema. Ela sorriu e estendeu a mão para Russell. Beijou nossos rostos para nos desejar boa noite. Lembro-me que estávamos literalmente gritando, como se estivéssemos na arquibancada de um evento esportivo, alegres pela ótima noite que eles teriam. Russell deixou o copo na mesa, pegou um casaco elegante da minha mãe, uma peça forrada com pelo de arminho, que ela herdara da minha bisavó, e depois conduziu-a pela porta. Naquela noite, nós assistimos alguns filmes da nossa coleção. Vimos 3 Solteirões e um Bebê e o novo Batman. Estourei milho na pipoqueira e enchi as tigelas, passando-a para as pessoas. Em algum lugar em Red Deer, minha mãe dançava com Russell. Imaginei a cena ocorrendo em um salão de baile, com cordões de luzes pendentes e taças de champanhe de boca larga. Adormeci e acordei várias vezes, até bem tarde, e finalmente despertei com um sobressalto. A tela da TV estava escura, o apartamento em silêncio. Acordei Nathaniel, que estava dormindo no chão, e o levei para o quarto que dividíamos, guiando seu corpo sonolento até a cama. Subi na cama de cima do beliche, com o resquício das festividades do fim do ano ainda aceso na cabeça, e deitei-me para finalmente dormir de verdade. Houve um toque surreal no que aconteceu a seguir. Sempre havia, mesmo que essas coisas, quando aconteciam, acontecessem sempre no meio da noite. Os gritos da minha mãe invadiram a minha mente adormecida, gradualmente destruindo o cenário dos meus sonhos, até que eu não conseguisse mais permanecer inconsciente e estivesse completamente desperta. Alguma coisa se quebrou com um impacto na nossa sala de estar. Ouvi um berro, depois um grunhido.
Eu conhecia esses sons. Ela estava revidando. Às vezes, eu via marcas de arranhões no pescoço dele pela manhã. As palavras estavam transbordando da boca de Russell, estridentes, histéricas. Algo sobre arrancar os olhos da minha mãe com uma faca. Algo sobre o sangue no chão. Tanto sangue que ninguém conseguiria saber quem ela era. Sua vaca, eu ouvi dizer. Depois um baque enorme, que eu também reconhecia. O sofá acabara de ser virado. Eu a ouvi correr da cozinha para a sala e depois pelo corredor. Ouvi quando ela resfolegava contra a porta do meu quarto antes de ser agarrada e jogada com força contra ela. Consegui ouvir a respiração dele, também como se ambos estivessem lutando para respirar. Na cama, debaixo do beliche, Nathaniel começou a chorar. Você está com medo? Sussurrei, olhando para o teto escuro. Era uma pergunta injusta. Ele tinha 6 anos. Já havíamos tentado intervir antes. Saíramos correndo dos nossos quartos e começávamos a gritar. E então, os dois com olhos escuros e ensandecidos, correm para o quarto e batem à porta. Se nossa mãe queria nossa ajuda, não demonstrava. Às vezes, eu ouvia Steve no corredor, dizendo para o irmão: Ei, pare com isso. Relaxa, Russ. Mas ele também ficava sem ação quando tinha que encarar a fúria do casal. Depois de algum tempo, um dos vizinhos sempre chamava a polícia. Minha mãe chegou a ir algumas vezes para o abrigo de mulheres. Prometeu ao meu avô e à minha avó que terminaria o namoro com Russell, mas não demorava muito tempo até os dois estarem juntos outra vez. No abrigo para mulheres havia pisos reluzentes, muitas crianças e montes de brinquedos legais para brincar. Eu me lembro do rosto arrasado do meu pai quando ele foi até lá para nos buscar. A briga após a festa do fim do ano acabou rapidamente. Minha mãe e Russell voltavam aos braços um do outro. Minhas pipocas ficaram espalhadas por toda a sala. A armação de madeira do sofá estava quebrada e havia um novo buraco na parede. Eu sabia como essas coisas aconteciam. Na manhã seguinte, Russell choraria e pediria desculpas a todos nós. Por algumas semanas teria um comportamento exemplar. Viria sentar-se na sala conosco com a cabeça baixa e conversaria com Deus, repetindo a linguagem que conhecemos na igreja que nossos avós frequentavam. Glória a Deus, nosso Salvador. Abençoado seja o seu Filho. Por favor, salvai-me do diabo. Vosso é o caminho e em Jesus Cristo. Obrigado e amém. Ao cair da noite, fazia bastante alarde sobre ir a reuniões dos alcoólicos anônimos. Durante aquelas semanas, minha mãe tinha mais poder. Conseguia controlar Russell, mandando recolher suas roupas do chão e passar o aspirador de pó. Mas o ponteiro de uma válvula invisível e interna começaria a se agitar e voltaria para a área vermelha. O arrependimento seria esquecido. Minha mãe sairia alegremente em alguma tarde para cortar o cabelo e voltaria, de acordo com ele, tarde. Ele estaria esperando no sofá com sua voz afiada. Por que demorou tanto, Laurie? E também, com quem você estava, vestido igual a uma puta desse jeito? Eu via minha mãe empalidecer ao perceber que a máscara de Russell havia caído e que em pouco tempo, talvez hoje, talvez daqui a 3 semanas, ele iria agredi-la outra vez. Eu não conseguia entender aquilo. Nunca conseguiria. Simplesmente tentava ignorar a situação. Quando as luzes estavam apagadas e todos os corpos estavam deitados, eu desaparecia, voava para longe. Minha mente saía debaixo dos lençóis, corria pelas escadas e ia para bem longe, para os desertos de seda e águas marinhas espumantes da minha coleção da National Geographic, através de florestas cheias de criaturas noturnas de olhos verdes e templos encravados no alto das montanhas. Eu visualizava orquídea, ouriço, peixes-bois, chimpanzés. Via garotas árabes em balanços
e células borbulhando sob o microscópio, e cada uma delas era seu próprio milagre prestes a acontecer. Via pandas, lêmures e mergulhões. Vi os anjos da Capela Sistina e tinha certeza de que meu mundo ficava em outro lugar.